E isso que vocês estão vendo é o asteroide 2024 MK, que acaba de ser descoberto. Se liga aqui, ó, já tá no Play. Aqui no centro a gente tem o Sol, órbita de Mercúrio, órbita de Vênus aqui em lilás diferente, verdinho a Terra e em branco é a órbita do asteroide 2024 MK. Olha a grande aproximação que ele vai fazer com o nosso planeta agora no dia 29 de junho de 2024. Mas ele é pequenininho, pelo menos? Aí que tá, ele não é nada pequeno, pessoal. Descobriram esse asteroide que é grande, ele pode chegar a 270 metros de diâmetro. Eita! E sim, ele entrou, Cris, para lista de risco e ele também é um PHA, Potentially Hazardous Asteroid, ou seja, asteroide potencialmente perigoso. Mas com esse tamanho todo? Ou seja, ele tá em duas listas medonhas, né? Richard, o que tá acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Ele vai passar, pessoal, mais próximo do que a Lua, mas tem algumas informações importantes que eu tenho aqui para passar para vocês, tá? A gente vai também simular uma colisão desse asteroide com a cidade de São Paulo, porque aqui a gente é democrático, porque quando a gente vê simulação de outros asteroides, né, a gente sempre vê em Nova York, até mesmo em filmes, né, nas Cris? grandes capitais do mundo. Então, São Paulo, por que não em São Paulo? Por que o Brasil tem que ficar de fora disso, né? Não, vamos simular também, aqui, ó, retrocedendo aqui, ó, dando um play ao contrário, e agora, mais uma vez, essa grande aproximação. A gente vai analisar a órbita dele, vamos simular esse impacto acontecendo em São Paulo. Não, São Paulo nunca é lembrado até do Rio de Janeiro, naquele filme do 2012. Exato, São Paulo nunca lembram de São Paulo, mas a gente lembra aqui, né, no nosso canal a gente lembra. Vamos ver o estrago, já antecipo, ele seria muito grande. Vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas como diria Jack, o descobridor de rochas espaciais rasantes, vamos por partes. Bora então falar do asteroide 2024 MK, né? Repara aqui que na trajetória dele, pessoal, a gente já repara numa coisa, né? Ele sai daquele cinturão principal de asteroides, né? Que fica entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Alguma coisa aconteceu por lá, talvez há milhões de anos atrás, que acabou expulsando o asteroide de lá e ele faz grandes rasantes com o nosso planeta. Não é de hoje, com certeza, que ele faz esses rasantes. Ele já fazia. Hoje é quando a gente descobre a existência desse asteroide. A gente sabe que ele existe. Assim como ele, deve ter, com certeza, tem, né? Tantos outros asteroides que a gente sequer sabe da existência. Mas vamos lá. Ele foi descoberto agora no dia 16 de junho pelo Observatório Atlas. O Observatório Atlas da África do Sul, tá? Foram até agora 38 observações oficiais para a gente ter essa trajetória desse asteroide, para a gente saber mais ou menos por onde ele passa. Por que eu digo mais ou menos? Porque existe uma incerteza muito grande. Essa incerteza, para a gente calcular num nível onde 0 é uma incerteza que não existe, a gente tem certeza perfeitamente por onde ele passa, né? Aquele trilho do asteroide, a gente sabe exatamente a posição dele, é quando tem uma incerteza de 0. E 9 é a incerteza mais alta que existe. Ele tá numa escala de 7, tá? Nessa escala aí ele tem uma nota de 7, ou seja, ainda é uma incerteza grande. E essa grande aproximação, na verdade, vai ser a primeira grande aproximação que foi calculada, porque teremos outras. Essa primeira agora é para o dia 29 de junho, agora, que vai cair num sábado, tá? O brilho dele, pessoal, durante essa grande aproximação, vai chegar a 8,7 de magnitude, ou seja, não dá para observar só de olhar para o céu, porém, se você tiver um binóculo, mas melhor ainda seria se tiver um telescópio, né? Aí sim seria legal, mas com binóculo já é suficiente para conseguir observar esse asteroide passando no céu, mas você tem que estar no hemisfério sul. Não é à toa que quem descobriu foi o Atlas da África do Sul, né? Porque lá no hemisfério norte não daria para observar ele. Se a gente dependesse só de telescópios que estão lá no hemisfério norte, né? No caso dos Estados Unidos, Europa, a gente não descobriria esse asteroide. Inclusive, vou falar para vocês que lugar do céu a gente deve olhar, né? A distância aí que ele vai passar, cerca de 300 mil quilômetros da Terra, que foi calculado, ou seja, cerca de 80% da distância da Lua. Vamos dar o play aqui agora, para a gente ter uma base melhor por onde ele passa, né? De acordo com esse cálculo. E a velocidade dele, pessoal, com relação à Terra, é de 9,4 km por segundo, ou seja, 9 vezes mais rápido do que a bala de um rifle. É rápido pra caramba. Porém, para um asteroide, isso é relativamente lento. Por quê? Repara aqui, ó. Ele está orbitando o Sol no mesmo sentido que a Terra orbita o Sol. Então são como dois carros viajando em alta velocidade, porém numa mesma rodovia indo para a mesma direção, tá? Então
Por isso que a velocidade dele é baixa, relativamente baixa. Sim, 9,4 km por segundo, 9 vezes mais rápido do que a bala de um rifle, é uma velocidade baixa. Richard, por que ele está em tanta lista de risco? Para começar, né, se a gente sabe que ele não vai colidir, pelo menos não agora, no dia 29 de junho. Pode colidir depois, vou explicar para vocês, vou mostrar inclusive quando que ele pode colidir, mas a chance de colisão para agora ela foi descartada. Olha lá, ó, olha como ele passa perto. Porém, se a gente analisar aqui, ó, direitinho, ó, vai ter uma distância relativa aqui, ó, dia 29. Vai ser mais ou menos esse o momento da máxima aproximação aqui, ó, 300 mil, aqui, ó. Por volta das 14 horas, pelo horário internacional do dia 29. Ou seja, 13, 12, 11. 11 horas da manhã de sábado. Ou seja, pelo horário de Brasília, ele vai passar às 11 horas da manhã de sábado, né? Então, o mais interessante é a gente já observar ele na sexta-feira à noite. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só que, Richard, por que ele tá em tanta lista de risco? Devemos correr para as cavernas, ou talvez para as montanhas? Depende, se você quisesse observar ele ou não, tá? Ele tá na lista de risco da NASA, e como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, se liga nisso, ó. Esse é o asteroide, o 2024 MK, esse é o site da NASA, e ele tá aqui, ó, na lista de risco, com 3 potenciais impactos com o nosso planeta. Aqui, ó, 3 chances de impacto com o nosso planeta. Por que ele também está na lista de PHA, de asteroide potencialmente perigoso? Isso não quer dizer que ele vai colidir com a Terra. Asteroide potencialmente perigoso, asteroide que entra para essa lista de potencialmente perigoso, é qualquer asteroide que tenha mais ou menos 120 metros de diâmetro no mínimo, tá? Ele tem que ter 120 metros de diâmetro e chegar numa proximidade com a Terra de menos do que 19,5 vezes a distância da Lua. E ele faz isso, né? Ele vai, na verdade, não vai chegar a nenhuma distância lunar, vai ser menos do que isso. E ele tem bem mais do que 120 metros de diâmetro. Por que ele também está na lista de risco da ESA, né? Justamente por isso. Por ser um objeto potencialmente perigoso, ele está na lista de risco. E também está na lista de prioridades, ou seja, é bom ficar de olho nesse asteroide. Agora, Richard, ele pode de fato vir a colidir com a Terra? A chance, pessoal, é pequena. Ela existe, claro, mas ela é muito, muito pequena. E ainda assim não é para agora, não é para esse dia 29 de junho agora, de 2024. Mas sim, aqui ó, se liga nisso. Essas são as chances de risco, né? 29 de junho de 2072, uma chance para 42 milhões dele colidir com a Terra nessa data. E aí depois 29 de junho também, só que de 2104, uma chance para 360 milhões, aí é mais difícil ainda de colidir. E depois 29 de junho de 2116. E aí a chance é de 1 para 1,1 milhão. Essa é a maior chance no caso, para 2116. No cumulativo, se a gente for juntar todas essas chances de colisão com o nosso planeta, que são para essas datas, ó, 2072, 2104 e 2116, a gente tem uma chance em 1.100.000 de ele vir a colidir com a Terra. Ou seja, é uma chance muito baixa, de 0,00093%. Ou seja, por enquanto, do que a gente conhece dele, a chance de não colidir com a Terra em nenhum momento, né, para os próximos 100 anos, é de 99,999907% de não colidir com a Terra. Richard, isso pode mudar? Sim, isso vai mudar com certeza, para mais ou para menos. Como eu disse, a incerteza desse asteroide, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente por onde ele passa, então conforme a gente vai observando ele, né, outros observatórios vão fazendo novas observações, a gente vai aprimorando a trajetória dele e com isso a gente vai tendo uma base melhor sobre essas chances de colisão e quem sabe até, sei lá, pro dia 29 mesmo agora, né? Pode ser que exista uma chance também, sei lá, de 1 em 2 milhões, em 5 milhões, ou até menos, ou mais, né? Tudo vai depender. O fato é, a gente conhece pouco sobre esse asteroide. E o tamanho dele é o que assusta, né? Ele tem cerca de 160 metros de diâmetro. Mas ele pode ter de 120 a 270 metros. Qualquer coisa entre 120 e 270 metros. Colocaram aí como média 160. Essa média tá meio estranha, né? Porque uma média de 120 a 270 não seria 160. Seria um pouco mais, né? Seria por volta aí de 200 metros. Porém, tudo bem. Richard, e se ele vier a colidir com a Terra em algum momento? Sei lá, né? Lá para 2000 e tralalá. E se ele vier a colidir com a Terra?
a gente vai fazer uma simulação de impacto agora, porque, como eu disse, a gente é democrático. Vamos simular aonde esse impacto? No Brasil. E bora lá, então, para a simulação de impacto. Vou pegar aqui os dados dele, né? O asteroide, no caso, ele possivelmente é um asteroide rochoso. Se eu simular com um asteroide metálico, aqui, ó, Iron Asteroid, ou seja, um asteroide metálico, o impacto, no caso, os danos seriam muito maiores. Só que dificilmente a gente tem um asteroide todo metálico, né? A maioria não é. Então vamos simular como um asteroide rochoso aqui, tá? Diâmetro, ele tem de 120 a 270, então seria uma média aí de uns 190 metros, mas como estão falando 160, bora colocar 160 metros de diâmetro aqui, ó, 160 metros de diâmetro, tá? Velocidade dele é de 9,4 km por segundo, porém, num possível impacto, essa velocidade seria de 14 km por segundo, tá? Então vamos colocar 14 km por segundo. E o ângulo aqui, ó, ângulo de impacto, vamos deixar em 45 graus, porque seria uma média mesmo, né? Aqui, ó, 45 graus aqui, né? Seria a média mesmo de um impacto com o nosso planeta. E o lugar de impacto, a gente vai selecionar o quê? São Paulo, né? Como eu disse, a gente é democrático, vamos colocar bem no centro de São Paulo aqui, ó. Ó, será que eu acerto o centro de São Paulo? Opa, eu acho que é por aqui, ó, Praça da Sé. Acertei, ó. É bem o miolinho. Quem conhece São Paulo sabe. Então vamos jogar esse asteroide bem no meio da Praça da Sé aqui, ó. Essa é a posição de impacto. Lançando em 3, em 2, em 1, bang! Bora lá então para ver quais são os estragos desse asteroide, ó. Colidiu. Para começar, olha o tamanho dessa cratera, tá? 2,5 quilômetros essa cratera teria. Uma estimativa, ó, de acordo com a simulação que a gente fez, ó, uma estimativa de 17,6 17.609 pessoas, quase 18 mil pessoas, pereceriam, para não falar outra coisa, né, pra gente não tomar nenhum strike aqui nem nada, quase 18 mil pessoas pereceriam, seriam vaporizadas instantaneamente com essa cratera. E a cratera ela teria 527 metros de profundidade. E por mais que ele tivesse uma velocidade de 14 km por segundo durante o impacto com o nosso planeta, essa velocidade, né, seria diminuída porque ele seria freado pela nossa atmosfera e no momento em que ele tocasse o solo, seria uma velocidade de 11 km por segundo. Ainda assim, são 11 vezes a velocidade da bala de um rifle. E esse impacto seria equivalente a 77 megatons de TNT, tá? Mais energia seria desprendida do que a erupção de Krakatoa em 1883, que foi absurda, né? E um impacto como esse acontece em média a cada 5.000 anos no nosso planeta Terra. E olha aqui, ó, os decibéis, 235 decibéis aqui, ó, de onda de choque. E não para por aí, os estragos não param por aí. Agora que vem o pior, tá? Uma estimativa de 626.991 pessoas pereceriam, né? Por conta dessa onda de choque que pegaria, olha aqui, pessoal, São Paulo inteiro, tá? Toda a cidade de São Paulo. E qualquer pessoa num raio de 8,2 quilômetros teria danos no pulmão também. E aí continua, né? Os estragos aqui, até 11 quilômetros você ficaria surdo ou com problemas aí auditivos por conta do som, que seria muito alto. Prédios até 19 quilômetros colapsariam, né? Árvores até 25 quilômetros também teria um vento de 3 km por segundo nesse impacto, então seria muito forte. Não sobraria nada nessa área aí que vocês estão vendo, tá? E continua aqui, né? Quantas casas iriam... Uau! Olha isso. Seria como um terremoto, pessoal, de 5,7, magnitude 5,7 na escala Richter. É um terremoto absurdo, né? Ó, praticamente todas as árvores num raio de 27 quilômetros seriam derrubadas. Então o estrago seria grande. Claro, pessoal, ó, isso aqui é só uma simulação. Ele não vai colidir com o nosso planeta, né, de acordo com tudo que a gente sabe sobre ele. E por mais que a gente tivesse certeza, ó, não, ele vai colidir com a Terra, provavelmente ele iria colidir em algum ponto no meio do mar, no meio do oceano, porque 70% do nosso planeta é coberto por oceanos. Então, automaticamente, se a gente tem certeza que um asteroide vai colidir com a Terra, a gente tem 70% de chance dessa colisão acontecer em algum lugar no oceano, tá?
Então a chance disso acontecer exatamente como eu estou simulando aqui é talvez de 1 para 1 bilhão ou alguma coisa assim. Seria muito, muito pequena, né? E uma estimativa de 1.536 pessoas também pereceriam só com os terremotos. Então, sim, os efeitos seriam devastadores. Ainda bem que ele não tem chance de colisão e realmente não tem, pessoal. Podem ficar sossegados. Claro, como eu disse, a gente conhece pouco ainda sobre a trajetória dele, mas já é suficiente para saber que pelo menos agora, 29 de junho, ele não tem chance de colisão. Porém, 29 de junho de 2072, 29 de junho de 2104, 29 de junho de 2116, então a gente percebe que é uma órbita bastante ressonante com a órbita da Terra, tá? Como eu disse, a gente vai conhecer melhor esse asteroide ainda, novas observações vão ser feitas, a gente vai aprimorando a trajetória dele em torno do Sol e automaticamente aprimorando as chances de impacto, as chances de colisão com o nosso planeta. Ah, Richard, então ele vai passar pelo céu e vai dar para observar daqui de São Paulo? Sim, pessoal, ele vai passar pelo céu de São Paulo e a gente vai ter live. Quando que vai ser essa live? No dia 28 de junho. Sexta-feira, às 21 horas, vamos tentar observar esse telescópio, esse asteroide com telescópio passando pelo céu de São Paulo. Sim, então se liga, pessoal, já clica aqui, eu vou deixar aqui, ó, no cardzinho, clica aqui, já vai lá, já clica em notificação lá para ativar a notificação, para você receber um lembrete, já deixa o like na live para a gente tentar acompanhar a passagem desse asteroide algumas horas antes dessa grande aproximação com a Terra, tá? E no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, a gente vai mostrar exatamente a posição dele passando no céu daqui do Brasil. Então se liga, antes da live, né? Agora, provavelmente amanhã vai entrar esse vídeo. Richard, onde ele vai passar no céu? Para onde eu devo olhar? Para onde eu devo apontar meu binóculo? Sim, vai dar para ver ele passando pelos céus do Brasil. Então não esquece, para não perder nenhum conteúdo do canal Galeria do Meteorito, clica aqui embaixo em se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Deixa o like aqui no vídeo pro YouTube saber, pro Facebook também, né, saber que você gosta do nosso conteúdo, assim ele vai te notificar, né. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal. Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima daquela força para o canal Galeria do Meteorito. Enquanto isso, pessoal, sabia que existe uma zona fantasma no céu? Que quando os asteroides se aproximam por essa região, ele pode estar vindo de cara com o nosso planeta. Não tem como saber, não tem como ver ele se aproximando. Sim, isso é um perigo, isso é um grande risco. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no asteroide 2024 MK e até a próxima. Fui, tchau, tchau.